Mais um estudo. Qual tema? Temam a Deus e deem glória a Ele. O verso que abre o nosso estudo, ele está lá em Apocalipse 14, 12, que é conhecido de muitos. Preste atenção. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Existem duas características principais relacionadas à adoração, a verdadeira adoração. Elas estão de forma bem direta neste verso. Ou seja, quem são? Aqueles que estão conectados com o céu, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em quem? Em Jesus. Esses são os alicerces elementares, os alicerces básicos da adoração. Nós sabemos que o mundo ele está numa escalada frequente de crise. E quando nós falamos em crise, a tendência humana é olhar como válvula de escape, como alternativa, como fuga, como o princípio que vai amenizar qualquer desequilíbrio econômico, social, político, através de agentes humanos. Mas as Escrituras são frias e diretas, dizendo que somente Deus é digno de crédito, de adoração, de confiança legítima e de louvor. E através de Jesus, nós fundamentamos e evidenciamos todos esses elementos. Portanto, nunca se esqueça de que temer a Deus não é depositar medo, e sim respeitá-lo. Esse é o princípio básico da fundamentação cristã. Próximo título, temam a Deus. Como nós vimos na jornada anterior, temer a Deus não significa depositar medo nele, sim respeitá-lo, reverenciá-lo, reconhecê-lo. E Provérbios capítulo 2, verso 5, nos dá de forma bem clara esse contexto. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Todo aquele que teme no sentido de reverenciá-lo, de adorá-lo, de reconhecê-lo, encontrará o temor do Senhor. Entendimento gera respeito. Toda vez que nós ampliamos o nosso conhecimento em relação a Deus, nós aumentamos nosso nível de interação com Ele, nosso nível de respeito, o nosso nível de reconhecimento diante da sua grandiosidade, de tudo aquilo que Ele faz por nós, por tudo aquilo que Ele deposita em nós de confiança, apesar de não sermos merecedores. Portanto, temer a Deus é um ponto de partida para estabelecermos um relacionamento muito firme e sólido com o próprio Criador. Agora vamos falar sobre temer e obedecer a Deus. Todo aquele que respeita, ele obedece. Nós, como filhos de Deus, devemos respeitá-lo e seguir as suas diretrizes. E lá no livro de Deuteronômio nós temos uma evidência bem interessante daquilo que está relacionado dentro desse contexto. Preste bastante atenção. Deuteronômio capítulo 6, verso 2 diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Interessante que Deus dá garantia de dias prolongados para aqueles que seguirem os propósitos de Deus, para aqueles que estiverem conectados com os estatutos, com as ordenanças de Deus, porque aquilo que Deus concede aos seus filhos
As orientações dadas por Deus não são orientações que têm como objetivo prejudicar, desanimar, limitar a vida, e sim prover o quê? Dias prolongados de existência. Enquanto a eternidade não chega, Deus mesmo assim dá uma degustação. Deus garante o quê? Que seus dias serão prolongados, que os dias dos filhos fiéis de Deus serão prolongados. Que você possa estar sempre se lembrando deste contexto. Uma vida centrada em Deus, ou seja, uma vida na qual Deus é o centro. A partir de Deus ramificam todas as demais oportunidades e desenvolvimentos de questões existenciais. É claro que no mundo em que nós estamos, que aponta o centro como você mesmo, o centro como o ser humano, acaba gerando uma confusão mental para entendermos o que realmente isso significa. Mas as Escrituras são claras de que o ser humano sim é precioso para Deus, mas ele não é o objeto central em termos de propósitos, de adoração, de expectativas. Deus é o centro. Portanto, vamos ler juntos Mateus capítulo 6, verso 33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, como nós ansiamos por justiça e buscar o reino de Deus, porque o reino de Deus é representado por justiça, um dos atributos que o ser humano busca e tem dificuldade de encontrar são fundamentos de justiça, mas o reino de Deus ele é repleto de justiça, e como nós lemos nesse verso aqui, muitas vezes algumas pessoas indicam esse verso talvez de forma um pouquinho distorcida. Alguns leem da seguinte forma: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas aqui o contexto ele é muito claro: todas estas coisas. Quais são estas coisas? O reino de Deus e a sua justiça. Então, quem está conectado com o Criador recebe como recompensa a sua presença, o seu reino e a sua justiça. Que maravilha desfrutarmos da justiça de Deus, que é limpa, que é reta e que é eficaz. Próximo tópico: dando glórias a Ele, ou seja, reconhecendo Ele como superior em nossa vida, em todos os fundamentos, dando glória, reconhecendo e elevando através das nossas orações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos gestos, dos nossos cânticos, enfim, que Deus seja predominante em nossa lembrança. E é claro, isso deve ser feito com racionalidade, deve ser feito com coerência, não por intimidação, não por automaticidade, mas sim de forma racional. Por isso que Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Buscarmos a renovação de entendimento, a renovação de atitude, de intenções, que essa renovação seja sempre no aspecto positivo de buscarmos uma intensidade maior no nosso relacionamento com Deus. Ou seja, é necessário sim estarmos buscando uma autoanálise e verificarmos em que ponto podemos nos transformar, nos reinventar, no sentido de aprimorarmos o nosso relacionamento com o Pai Celestial.
Os vencedores de Apocalipse. Quem são os vencedores? Que batalha é essa que pode definir o povo de Deus como os vencedores? E o que é necessário fazer? Qual é a estratégia fundamental para nos tornarmos vencedores? Acompanhe comigo aquilo que está lá em Hebreus, capítulo 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, quem busca Jesus, o Salvador, tem a sua defesa. Deus intervém. Nós estamos aqui abordando um contexto de Hebreus que fala de Jesus Cristo como sacerdote, mas um sacerdote único e perfeito. E a função sacerdotal aqui está relacionada à função sacerdotal lá do Antigo Testamento, na atribuição do santuário, no qual o sacerdote intercedia pelo povo. E Jesus aqui, ele é um perfeito intercessor, aquele que defende, aquele que ajuda, aquele que se entrega pelo seu povo. Com certeza você faz parte do povo de Deus se você reconhece Jesus como seu sacerdote, como seu intercessor, como seu ajudador. Vamos fazer a síntese de encerramento do nosso estudo. É sempre bom lembrar de que o pecado ele é um elemento injusto, ou seja, tudo aquilo que há de mal, que corrompe a humanidade, que distorce os fundamentos de Deus, está relacionado à quebra de sua lei, à quebra das suas ordenanças. E o pecado é justamente errar o alvo em relação à lei. Portanto, nós, seres humanos, somos falhos, tendenciosos e, como a própria Bíblia diz, não há um justo sequer. Ou seja, estamos inseridos, infelizmente, dentro desse contexto. E como um pai preocupado com seu filho, Jesus Cristo demonstra que o interesse contínuo em defender os seus filhos. Apesar de sua condição de pecadora, todo aquele que aceita Jesus pode usufruir da defesa concedida por ele. Jesus defende e intercede, ou seja, nós temos um advogado perante o Pai. Quem é? Que a própria Bíblia diz? Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é a representação máxima de justiça, de sensatez, de equilíbrio e de perfeição. Portanto, sempre que você se achar injustiçado, não se esqueça de que nós temos um Pai de justiça, alguém que intercede por nós, mesmo que a justiça humana não tenha os seus efeitos, não tenha a ação e não atenda às nossas expectativas, nós temos o nosso defensor. Quem é ele? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus esteja conduzindo você e sua família, que você sempre tenha em sua mente, nos seus pensamentos, a figura e a lembrança de Jesus Cristo como aquele que se preocupa conosco. Nos encontramos na próxima semana com mais um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Querido Deus, entregamos a nossa vida inteiramente a Ti. Tome conta de tudo, de todas as coisas. Por favor, transforma a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.